infanto-juvenil há mais de 16 anos. A Luciana Fontinelli, gente, achei maravilhoso, ela é escutadora de gente. Além disso, é mãe, palestrante, enfim, as duas juntas formam esse combo de sucesso para dar dicas aqui para a gente nesse assunto que é super importante. E enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, eu já vou começar por aqui, fazendo aqui alguns questionamentos. Ontem foi Dia das Mães, né? Então, parabéns. Obrigada. Evelyn é mãe também já? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas todas nós mulheres somos um pouquinho mãe. Às vezes a gente é mãe da mãe, às vezes é mãe do marido, às vezes é mãe da amiga, né? A gente é um pouquinho mãe. O que vocês acreditam que essa data representa para as famílias? Assim, a gente fala o Dia das Mães, é um dia muito do comércio, né? Tanto é que shoppings lotados, restaurantes lotados. Mas Dia das Mães, quando a gente pensa na relação familiar, o que é que ela representa? Vou começar com a Luciana, que já é mãe. Então, nós podemos não ter filhos, como você falou, mas todos nós temos uma mãe, certo? Todos nós viemos de alguém, viemos de uma mãe. Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto de reflexão sobre essa data. Refletirmos a nossa origem, a nossa história, independente da relação com essa mulher que nos trouxe ao mundo, nós precisamos entender que ela existiu, que ela existe na nossa história. Então, refletir sobre isso, sobre de onde viemos, já é um ponto interessante. E para aqueles que têm a experiência da maternidade, seja ela biológica, pela adoção, pelas circunstâncias da vida, refletir sobre esse vínculo também, sobre essa conexão, sobre essa história que se faz pela experiência de conduzir alguém ao longo da vida. Então, eu acredito que o Dia das Mães, ele traz muito essa força da reflexão sobre esses dois pontos, sobre a nossa origem e sobre quem nós estamos sendo a partir da experiência da maternidade. Tanto que quando a gente fala em mãe, né, assim, para quem faz terapia, esse momento de falar sobre essa relação, de onde a gente veio, é sempre um momento muito importante, né? Assim, sim. E Evelyn, que não é mamãe ainda, mas é filha, né? Sim. Para você, a importância do Dia das Mães? Para mim, né, o Dia das Mães tem muito do que a Luciana compartilhou aqui, de olhar para essa origem da vida, né? Essa mulher que trouxe a minha vida e que de alguma forma ela é parte do que eu sou hoje, né? É um dia de celebrar, de fato, né? Essa mulher que passou pelo que passou para hoje eu estar aqui, né? Então, assim, é um dia de alegria, mas é um dia de reflexão, é um dia de encontro, não só com a mãe, mas com a nossa história, como a Luciana colocou, né? Mas muitas vezes é um dia também de reflexões difíceis, né? De dores, de saudade, ou de muitas vezes não ter aquela mãe que a gente sonha ou deseja ter, né? Então, é um dia de muitas emoções, de muitas reflexões, mas que no final de tudo fala sobre nós. Sobre aquilo que nós somos hoje, né? Ou aquilo que nós queremos ser no futuro. Ou aquilo que a gente quer entregar para os nossos filhos, né? Que seja um pouco diferente, um pouco semelhante, mas acaba sendo, de fato, um pouco daquilo que nós somos a partir dessa mãe que nos gerou. Né? Agora, quando a gente fala, e foi esse o tema que eu trouxe logo na abertura, né, a questão da conexão entre mães e filhos. Quando a gente fala em conexão, o que é exatamente que a gente está falando? Assim, que conexão é essa que parece que só existe nessa relação? E aí, meninas? Eu posso falar, né? É uma temática que eu trabalho muito, vejo muito e vivo muito isso, né? Conectar-se com o outro parte do princípio que existe o outro, né? Então, eu vejo que um dos maiores desafios de nos conectar com o outro é porque o olhar, muitas vezes, passa só por nós, né? E quando a gente fala de relação mãe-filho, a gente ama o filho, mas muitas vezes a gente olha nós mesmos naquele adolescente, naquela criança,
E a gente se vê tanto no outro que acaba que a gente não reconhece o outro nessa diferença e dificulta essa conexão, né? Às vezes a gente acha que está fazendo o melhor para o outro, mas muitas vezes a gente está fazendo o melhor porque alguém não fez o melhor para nós. E dificulta muito a conexão e os relacionamentos começam a se fragilizar. Porque uma das maiores dores das crianças e dos adolescentes no consultório é: eu só quero que a minha mãe me veja como eu sou. Olha, eu vi um dia desses em rede social, né? Uma moça, enfim, ela começou a trabalhar, começou a ganhar muito dinheiro e ela contando que toda a vida ela queria levar a mãe dela para viagem internacional, para não sei o quê. Mãe, olha, vamos para esse restaurante chique, vamos para não sei o quê, olha essa bolsa aqui tal. E ela notava que a mãe não estava valorizando nada daquilo, né? E aí, com o tempo, ela foi entendendo que aquilo ali que ela estava dando para a mãe dela era o que ela valorizava, era o que ela almejava ter. E a mãe queria simplesmente que ela passasse a tarde lá na casa dela, tomando um cafezinho com bolo, ouvindo o que ela tinha para falar. Então, assim, essa história, né, de você muitas vezes você não tá percebendo que o outro, qual é essa necessidade do outro, como é que o outro pode, e você quer. Isso para quem é mãe de 3, né? Sim. São 3. Sim. E 3, quando a gente fala mãe de 3, são, imagino, no seu caso, não sei, mas enfim, normalmente 3 são 3 completamente diferentes. São. Com muitos pontos de semelhança, mas são bem diferentes. E a diferença de idade deles? O mais velho tem 12, a do Eita, meio... Ó, 12, ó, o coração, ó, tá no auge. Pronto, já chega chegando, né? Já Falar chega do mais chegando. velho, já chega chegando. Tem 12 anos, a do meio tem 10, recém-completados, e tem uma bebê que acabou de fazer 2. Nossa, você tá experimentando, assim, todas as... Realidades, 2 né? anos dizem que é a adolescência da infância, né? Aí você já tem uma... Eles dizem que são pré-adolescentes, né? Com 12. Sim. E a de 10 é menina. É, Aí a de 10 ela já acha que ela é uma adulta, né? com toda certeza. Gente, Às como é vezes que dá ela conta? parece ser mais adolescente que o de 12, né? Assim, E aí o mais novinho é menino ou menina? é uma menina. É uma menina, veio ali para dar uma, né, para segurar um pouquinho a outra quando tiver um pouquinho mais velha. Ou para formar a turma ali da pesada. É uma equipe forte. E como é que dá conta de 3 com essas idades, né? Com uma diferença grande entre Sim. uma e outra. E ainda assim, né, da palestra, enfim, ter a sua vida, né? É isso. Independente deles. Kézia, eu não sei bem se a gente dá conta, sabe? Eu tô sempre fazendo essa pergunta para mim mesma, né? Como olhar para todas essas experiências, porque tudo que eu vivo hoje foram projetos, foram sonhos um dia. E hoje são realidade, né? Então, ser mãe sempre foi um projeto, ser esposa, ser consultora organizacional, né? Faço parte de uma comunidade católica, onde sou leiga consagrada. Tudo isso tem muito sentido, tudo isso me realiza, mas é um desafio. É um desafio porque são experiências que exigem de nós, que nos tomam o nosso tempo, mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, tá, pois eu viveria sem o quê aqui? Né? E não consigo pensar, né? O trabalho me realiza, a maternidade, a vida matrimonial, a experiência espiritual, enfim. Mas é um desafio diário, porque durante o dia você precisa fazer muitas escolhas o tempo todo. Escolhas que dizem respeito a você e escolhas que dizem respeito a eles e ao matrimônio. Né? Essas crianças, elas estão embaixo desse guarda-chuva de um matrimônio. Então, é aquela hora de saber qual é a hora da individualidade de cada um deles, porque estão em fases diferentes.
mas é a hora de saber também qual é a hora do casal, porque precisa ter a hora desse casal, de se olhar, além do pai e da mãe, que resolvem coisas juntos. A hora do trabalho, a hora do estudo, eu trabalho com consultoria organizacional, então eu preciso estar sempre estudando. Então, de fato, são muitas pecinhas que precisam se encaixar, mas dar conta é um caminho que eu não sei se a gente realmente dar conta de tudo, né? Eu acho que a reflexão aqui é buscar dar o seu melhor em cada coisa, a cada tempo, sabendo que esse melhor muda. O melhor de hoje é diferente do melhor de amanhã. O melhor da manhã é diferente do melhor da tarde, que vai ser diferente do melhor da noite, e você precisa ter acolhimento e misericórdia consigo mesma. Evelyn, eu vou já querer saber sobre alguns conflitos aqui, né, para você ajudar a gente, mas Luciana estava falando e eu estava pensando aqui. A gente tem falado muito, principalmente na mulher que trabalha e tem filhos, na questão da culpa, né? A gente tem uma malinha ali que bota a culpa ali. Ela tá na bolsinha, né? A gente sai com a mala de fralda e sai com a malinha da culpa ali. Eu tenho, assim, me libertado muito dessa história. Eu tenho filho também e tal, tenho um filho só. Eu tenho me libertado muito dessa história de culpa aí, né? Até porque a gente tem falado muito sobre isso. Mas, na sua experiência, né? Como você falou, ainda tem essa questão do matrimônio, né? Porque o marido, por mais que também seja rede de apoio, faça parte, né, desse guarda-chuva, mas ele cobra uma presença também. E muitas vezes cobra sem cobrar, né? Ele sente a ausência, às vezes não quer cobrar, mas ele sente a ausência e através desse sentimento acaba que gera uma cobrança também. Como é que você lida com a sua culpa? E assim, se é que você já aprendeu a lidar com ela também, né? Uma criança de 12 anos, você já tem uma experiência para contar. Como é que você lida com ela? A culpa é uma companheira aí do caminho. Tem horas que ela some um pouquinho, daqui a pouco ela aparece muito grande, muito forte, e a gente aprende a dialogar com ela. Porque, de fato, quando nós vivemos a experiência da vida profissional e nos tornamos mães, se levantam vários dilemas a respeito disso, né? Não é um caminho fácil de conciliar, é um caminho exigente, por vezes doloroso até, que a gente precisa olhar para isso. Então, essa culpa, ela aparece, Kézia, muitas vezes, e eu converso com ela, né, assim, como eu converso com outras coisas que vão aparecendo ao longo do caminho, às vezes, né, um certo cansaço maior que a gente dá conta, às vezes uma vontade de desistir de alguma coisa, né. Vontade de trancar dentro do armário. Pronto, é isso, às vezes naquele dia que você já não, né, já gastou toda a sua cota de paciência, você está muito cansado, a gente precisa aprender a conversar, porque não dá para negar que isso existe. Eu acho que esse é um ganho desse tempo também. Antes, o mercado de trabalho não permitia esse tipo de conversa. Né, sobre maternidade, culpa, ganho, escolhas, né? Era, deixa isso lá fora, que é outra coisa. Mas hoje, né, por tudo que nós estamos vivendo, por todas as mudanças, né, por todos os trabalhos humanos também que têm se realizado no mercado de trabalho com as famílias, com as crianças, hoje a gente percebe que é necessário conversar sobre isso. Né, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, onde eu atuo mais, né, como escutadora de gente, eu escuto muitos relatos nesse sentido, né? É difícil você chegar no trabalho e deixar um filho com febre. Gente, né? Olha, é de matar uma pessoa. Cortar o coração. Corta o coração. E aí, como falar de produtividade para essa mãe nesse dia? Né, a mãe que passou a noite em claro, viu o dia amanhecer, precisou tomar banho, vestir o uniforme e trabalhar. Então, são diálogos que precisam acontecer. Essa vulnerabilidade existe, não dá para achar que a mãe é essa mulher maravilha que dá conta de tudo, que pode tudo, mas a gente precisa entender onde está o sentido disso, porque a maternidade também traz muitas habilidades
importantíssimas para o mercado de trabalho. Né? Então, esse contraponto que a maternidade dá também é muito importante para a gente olhar, e eu costumo dizer, né, e eu foco muito o meu trabalho nisso, precisamos olhar para os pontos fortes. Os pontos fracos a gente já fala muito sobre eles, eles são claros, todo mundo os vê, mas precisamos fortalecer o que já é forte, precisamos tornar o que é forte excelente. E isso muda um pouco a perspectiva da conversa, entende? Então, eu prefiro olhar sob essa ótica. Eu tinha um chefe, foi um dos melhores chefes que eu já tive na vida, assim, uma referência e tal, e ele dizia, eu gosto de mulheres nos postos de comando, chefia, porque mulher é implacável. Mulher toma decisão, mulher consegue olhar o que está em volta e tomar a decisão aqui. Então, assim, por mais sensibilidade que a mulher tenha, né, por esse olhar humano e tal, mas ele dizia isso, assim, que ele sabia que se ele botasse um problema na mão da mulher, não vinha desculpa, não, vinha o resultado. Tá aqui o resultado, e eu acho que um dos pontos muito positivos da maternidade, né, é como é que a gente consegue equilibrar tantos pratinhos e ser produtivo e tal, né? O Miguel Falabella, ator, ele dizia assim, se você quer que alguém, você quer pedir alguma coisa a alguém, peça a quem é muito ocupado, a quem faz muita coisa, porque essa pessoa vai conseguir encontrar um lugar ali na agenda dela e ela vai fazer. Se você der para uma pessoa que não faz muita coisa, ela sempre vai achar uma desculpa. Não, é porque não deu tempo, não, porque... Mas uma pessoa que faz muita coisa, e na prática a gente vivencia isso, né? Isso. Sendo mãe, então. Sim. Agora, Evelyn, é o seguinte, a gente tem, vou pegar aqui como um exemplo, mas acho que representa as nossas ouvintes também, mãe de 3, né? 12 anos, 10, 2. Cada fase da vida, né? E a gente acha que a gente tem uma criança, pronto, ó, passou ali dos 3, não, agora já está resolvido, né? Desfraudou, agora já vai. Mas cada fase da vida, ela tem alguns conflitos, né? E nessa relação com a mãe também, que tá ali muito próxima e tal, ou uma mãe ausente, ela traz conflitos diferentes, né? Parece que nunca acaba. No consultório, assim, né, na demanda que você recebe, essas diferenças, elas são muito visíveis, assim, é de fato diferente, é um conflito para cada fase, ou vários? Pronto, existe diferença sim, né? Não pelo conflito em si, mas pela forma como esse conflito emerge, como ele é lidado também dos pais em relação aos filhos, e dos filhos em relação aos pais, né? E vocês estão falando sobre algo muito importante e que fala muito das relações familiares, que é o equilíbrio, né? E à medida que você foi falando, né, Kézia, você mexendo os seus braços, o equilíbrio, né? Como você quase voando. Pronto, porque assim, o equilíbrio está no movimento, né? Uma pessoa que faz uma coisa só, fica difícil ela buscar e ter esse equilíbrio. É uma dificuldade, até ela começar o movimento e as coisas se equilibrarem, né? Filhos de idades diferentes, realidades diferentes, né? Os desafios podem ser até parecidos, mas acaba sendo diferente. Não só pela idade, mas também pelo temperamento e a personalidade que cada filho está construindo, né? Então, assim, você pode ter filhos gêmeos, os 2 de 3 anos de idade, mas a forma como você se relaciona com um é muito diferente com o outro. O desfraude de um é diferente do outro, né? Um adolescente que você diz um direcionamento, uma regra, e que ele é dócil, ele acolhe, ele escuta, o outro parece que lhe exige mais firmeza, mais energia, mais ênfase, né? Então, assim, de fato, é diferente, né? As idades também exigem diferença de como o adulto, o pai e a mãe vai se relacionar, né? Mas é muito importante a gente ver nessa relação de criança ou adolescente que eles estão se construindo como gente, né? E estar com gente é difícil, né? Porque são diferentes de nós.
né? Então, assim, o mais importante é a gente poder reconhecer essas diferenças com bons olhos. Às vezes a gente vê a diferença e a gente tenta ajustar o outro ao nosso jeito. E o maior desafio é esse, né? Tem as idades, tem as realidades também de contexto familiar. Quando você tem um filho de 2 anos, foi diferente quando você teve aquele que já tem 12, né? Então, assim, são muitos fatores que definem e que faz ser diferente essas relações, né? E é importante a gente estar atento a essas construções familiares no dia a dia, na forma como a gente olha, percebe, se comunica, né? Isso sim vai trazendo possibilidades de um vínculo mais fortalecido, né? Desde criancinha pequenininho, né? Até maiorzinho, né? Porque mãe é pra sempre, né? Olha, tem um ouvinte aqui, a dona Jacinta Barbosa, ela acompanha o programa e ela fica esperando, daqui a pouquinho tem a missa aqui do Bosco, aqui na Paróquia da Piedade, e ela fica esperando e ela fica ouvindo o programa. E o filho dela, Marcelo, que trabalha comigo, eu acho muito bonito porque ele sai do trabalho, vai para a casa dela, chega justamente nesse horário aqui que a gente está no programa, e ele fica com ela e ele vai fazer massagem nos pés, não sei o que lá, é um momento ali deles. Eu acho muito importante esse vínculo, porque a gente está falando de criança, né, tal, nessa formação, mas isso que a Luciana está fazendo agora, ela está criando vínculos, né? E quando chegar lá no 60, 70, 80 anos, o que é que vai acontecer, né? Que vínculo foi esse que foi gerado? A gente às vezes não pensa nisso, né? Isso. Mas é importante a gente construir, né? Eu acho que é construção. Tudo isso, que é né? desde pequeno, né? Desde pequeno. Às vezes chega na adolescência, que é uma fase mais crítica, porque o adolescente, ele tá querendo existir do jeito que ele é, né? Então, ele contesta mais, ele fala mais, né? Ou muitas vezes se cala muito mais. E o silêncio tem um barulho aí, né? O silêncio comunica muito, né? E o que eu vejo atendendo crianças mais agitadas, que, segundo os pais, né? As desobedientes, as teimosas, né? As opiniosas, mas na verdade são crianças muito corajosas, ousadas, que gritam, deixa eu existir. E essas mesmas crianças que se esforçam tanto nessa relação, é muito comum chegar nessa adolescência, muitas vezes se calam. Parece até que é outro filho. Às vezes os pais falam assim, quando você era criança, você falava tanto, hoje você não conversa comigo, né? Então, assim, às vezes a gente vê os filhos se tornando diferentes, muitas vezes por cansaço emocional, né? Eu já falei e nunca me escutaram, né? E o que você está falando, Kézia, é muito importante, porque tudo começa ali do pouquinho, né? Do dia a dia, do bebê, da criança de 1 ano, de 2, de 3. Aí vem a culpa, né? Muitas mães chegam no consultório, porque quando ele era criança eu não tinha tempo, eu trabalhava muito, né? Hoje eu trabalho menos e hoje eu quero ter uma relação com meu filho, mas ele se tranca no quarto, né? Então, assim, é importante a gente poder reconhecer o não dar conta que a Luciana colocou, né? E começar em nós mulheres, apesar de sermos maravilhosas, e nós somos, né? Mas não tem como a gente salvar tudo e a todos. Não dá. Então, reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa impotência em muitas coisas, é trazer essa culpa com mais leveza. Reconhecer, acolher e olhar para frente, né? Porque se a gente fica olhando para trás, aquele adolescente de 15 anos, parece que ele sempre vai ter 5. E você não consegue seguir em frente naquela relação, né? Então, é muito importante a gente reconhecer a importância dessa construção desse vínculo, que é da base, não para a gente se atormentar com a culpa porque eu não fiz, mas de olhar e ver que é uma história que se constrói e que ela não acabou,
Seu filho tem 15, tem 20, tem 40 anos, mas ele está vivo, né? Então, a história ainda não acabou. Ainda existem possibilidades e encontros que ainda podem acontecer para esses vínculos se reestruturarem e se reconfigurarem na possibilidade que a realidade, o contexto se encontra daquela mãe e daquele filho. A gente precisa fazer um intervalo, que é bem rapidinho. Na volta, eu já vou deixar aqui para vocês irem pensando. Normalmente a gente fala da criança, né, que vai virando adolescente. Na adolescência a gente tem alguma dificuldade de diálogo, né? Você citou aqui a criança que é muito falante, e de repente ela se fecha. E aquela criança que foi, nossa, criança perfeita, que obedecia tudo, que ia bem na escola, que era maravilhosa, e aí de repente virou aquele 12, 13 anos, aquela idade que chegou e a criança começou a contestar. Nunca contestou na vida, começou a contestar. Eu quero saber o que é que um pai, uma mãe, sobretudo a mãe, que a gente está falando aqui das mulheres, mas como é que tem que ser essa relação e em que momento existe até um luto de dizer, não, o meu nenenzinho que eu tomava todas as decisões por ele, agora eu não posso mais, ele pode tomar as decisões também, assim, tem que ser conversado. Eu quero saber um pouco mais sobre isso, tá? Então, certo. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta tem mais diálogos. A gente está conversando com a palestrante Luciana Fontinelli e com a psicóloga Evelyn Franca Parente. Então, fica com a gente. Intervalo é bem curtinho, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje a gente conversa com a palestrante Luciana Fontinelli e com a psicóloga Evelyn Franca Parente. Gente, o bate-papo deu uma breve pausa para você que está acompanhando aqui fora do estúdio, porque no estúdio ele continuou, né? O bate-papo continuou aqui. Enfim, esse assunto realmente ele rende muito a gente sempre traz aqui, né, temas os mais variados. Então a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre saúde, sobre educação, mas nada disso faz sentido se a gente não tiver esse vínculo, se a gente não tiver esse olhar atento para a gente e para os nossos. Então, falar de família é falar sobre tudo que vem depois, né? A família está ali em primeiro lugar, seja qual for a família, seja como você se relaciona ou não com a sua família, porque o não relacionar também é uma forma de você comunicar, de você se impor ali no seu universo, né? Aqui a gente está falando de vínculo, porque ontem foi Dia das Mães, esse vínculo das mães com os filhos, e a gente tem uma palavra de uma psicóloga que, enfim, né, que vivencia isso através de outros pais e mães e crianças e adolescentes. E a gente tem também uma palestrante que é mãe de 3, com 3 fases totalmente diferentes, né? E eu tinha deixado a pergunta assim no ar sobre um adolescente, né, uma criança que sempre seguiu ali todos os passos que a mãe ou o pai projetavam, que dava tudo certo, e para a surpresa dos pais, de repente, ou talvez não tão de repente assim, mas na cabeça deles, de repente, essa criança começou a contestar e virando adolescente, 12, 13 anos e está contestando. E aí, o que é que isso é muito sobre o adolescente ou isso tem também alguma coisa de como o pai e a mãe se enxerga naquela criança e quer daquela criança? Onde é que está aí o que é que a gente pode olhar sobre isso? Aí vocês fiquem à vontade. Vai lá, Evelyn. Depois você fala é a psicóloga. Tem uma parte da adolescência, né? Principalmente nessa 12, 13 anos, né? Que é um movimento de se diferenciar desses pais, de tentar entender eles mesmos, os gostos, as emoções, os pensamentos, contestar valores, crenças, né? Tem uma fase que é importante e tudo isso é muito valioso, né? Porque isso faz o adolescente construir um espaço que é só dele, reconhecendo que existe um outro e assim reconhecendo os próprios limites, o respeito das relações. Então isso é muito importante. Mas também tem um fato que é da família, né? Às vezes as crianças boazinhas, né? Às vezes os pais eles acreditam que
ou elas não erram, né? Ou tem uma expectativa, né, de que o meu filho é maravilhoso, né? Difícil a mãe dizer que o filho não é, né? Todos os filhos são maravilhosos, né? Isso é muito importante, porque você fortalece a autoestima dessa criança para ela poder crescer, de fato, confiante, reconhecendo as suas forças, como a Luciana colocou, né? Mas é importante também a gente entender que o ser maravilhoso não é ser perfeito, né? Meu filho pode ser maravilhoso, mas talvez não tenha tantos amigos, né? Meu filho pode ser maravilhoso, mas no aniversário do Joãozinho não convidou meu filho, né? Então, assim, auxiliar os nossos filhos a entender que ser maravilhoso não é ser perfeito, é muito importante, né? E quando essa criança cresce e começa a contestar e ser rebelde, né? Ou, meu Deus, o meu filho tá falando isso, né? É importante a gente também olhar e escutar isso com bons olhos, né? Talvez seja a primeira oportunidade que você teve enquanto mãe de você pensar sobre aquela regra que você vive e que talvez nem você questionou. Talvez é o momento da gente poder pensar juntos, né? Vamos supor, lembrei agora, né, de um caso. Uma mãe precisa dormir muito cedo, ela dorme 7h30 da noite, 8 horas da noite, mas a família toda dorme 10h30, 11 horas da noite. E ela precisa acordar muito cedo, porque ela tem um trabalho, né? E é um conflito gigante dentro da família, né? Porque a família toda diz que 7h30 é muito cedo e que tem que ser 10 horas, né? Então, assim, às vezes a gente se firma e se fixa nos tem que ser, porque foi, mas talvez não seja mais, né? Talvez a gente precise pensar, talvez a gente precise dar espaço para essas diferenças acontecerem, né? Então, assim, é assustador essa diferença da criança boazinha, desse adolescente rebelde ou questionador, né? Mas talvez também seja fruto de um espaço que essa família construiu, de que esse adolescente se sinta à vontade de questionar, né? Então, assim, um adolescente que tem espaço para questionar, para se posicionar, é um espaço que há uma escuta, há um acolhimento, há uma possibilidade. Mas talvez os pais não saibam disso, gente, e perdem a mão, olha, né? Ela tá dizendo aqui, tipo, ok, né? Isso pode acontecer, isso não é tão ruim assim, né? Isso. Tem um ponto positivo aí no meio disso tudo. Luciana, e eu fico pensando, primeiro filho, né? Você, primeira mãe, né? Então, assim, muitas vezes a gente recebe o peso de, a mãe tem que saber como é que faz tal coisa, e a gente nunca pensa que em muitas situações ela está experimentando aquilo pela primeira vez, ela tem que, da mesma forma que uma criança não sabe muitas coisas, a mãe também não sabe de muitas coisas e ela vai ter que tomar decisões. Aí no segundo filho, a gente já diz assim, mas segundo, já sei, já passei por isso, né? Então, tipo, até os 12 anos, que você está aí nos 12, então quem vier depois ali dos 12, tá dominado, né? Mas a vida real, a realidade não é essa. E aí, como é que faz? Nossa, isso é tão real, Kézia. No meu caso, até a via de parto foi diferente, né? O meu primeiro filho foi uma cesariana totalmente eletiva. Então, fez 38 semanas, eu estava na mesa de cirurgia para que ele nascesse. Eu até pensei em ter um parto normal, mas o médico teve muita influência nisso, e aí era a minha primeira vez, então o médico ocupava ali um espaço, mas ele está dizendo, então tem que ser. Na segunda experiência da maternidade, isso já se configurou de outra forma. Eu queria muito viver a experiência do parto normal, e eu decidi que, independente do médico, eu iria viver essa experiência se tivesse tudo bem comigo e com a criança, né? E eu sou extremamente medrosa, Luciana, eu tenho medo de tomar injeção.
Mas eu queria viver a experiência do parto normal. Mãe é um bicho meio doido, né? É incompreensível, né? Não sei, só sei que foi assim. E assim aconteceu, né? Eu tive, inclusive, que mudar de médicos, porque era um parto normal, inclusive, depois de uma cesariana. Então, não, alguns médicos não recomendam, apesar de foi uma diferença de 2 anos e meio. Quando eu dizia que queria um parto normal, outros médicos já diziam, olha, eu não tenho disponibilidade, enfim. E aí me agarrei realmente na fé, meu marido apoiou. Tudo bem que na hora do parto eu desisti eu desisti do parto normal, pedi a cesárea, mas eu já estava com o trabalho de parto muito evoluído. Quando a cesárea foi autorizada, meu marido não me falou mais. E aí eu realmente tive um parto normal. E quando veio a terceira experiência da gestação, eu dizia assim, eu até brincava, eu já sei o que é um parto cesárea, eu já sei o que é um parto normal, eu vou esperar outra modalidade, não quero mais cesárea, nem quero mais um parto normal. E o tempo foi passando da gestação e não apareceu essa nova modalidade, né? E aí eu realmente decidi que gostaria de viver novamente a experiência do parto normal, mas agora com a presença de uma doula, de uma profissional ali, para suprir o medo e a ausência que eu senti na segunda experiência, né? Então, até a via de parto dos 3 foi diferente. Imagine o Você imagina, né, o processo, todo esse depois. Não tem realmente uma fórmula. Cada filho é muito único. Quando a gente tem um filho, eu penso muito isso na minha experiência, né? Não tem como, a gente projeta muita coisa ali nos filhos. Como a gente gostaria que eles fossem, até mesmo assim, questão de aparência, vai parecer comigo, vai parecer com o esposo, como é que vai ser, né? O temperamento, eu quero que seja a parte boa minha com a parte boa dele e vai ser ótimo, né? Não quero que tenha as alergias dele, enfim. Só que não é assim que acontece. Então, vem uma criança ali totalmente nova. No nosso caso, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas 3 figuras diferentes, distintas. E eu me vendo aqui na fala da Evelyn sobre essas mudanças, né, das fases. A minha filha do meio, ela amava tirar fotos, agora já não quer mais tirar foto de jeito nenhum. Né? Quando eu pego ela para tirar foto, de novo, mamãe, eu adoro fotos, né? O meu filho não gostava de tirar fotos quando menorzinho, agora tá adolescente, vez ou outra eu pego ele assim, olhando no espelho, fazendo assim, né, aquelas caras e bocas nunca, né? Da adolescência, e você fica ali na espreita, ali olhando, meu Deus, aí mudou. Você deve pensar, será que já tá com paquerinha na escola? Será? Aí já são outras preocupações, né? Outras emoções, é isso, a vida acontecendo. E a pequenininha vem, né, para lembrar muita coisa, porque foi uma diferença aí de 8 anos, então você olha e fala, meu Deus, eu nem sei se eu ainda sei fazer isso, né, para dar um banho, para como é que fortalece a musculatura ali, colocar no chão. Mas a maternidade é um mistério, de fato, muito grande, que a gente precisa estar o tempo todo afinando as cordas, como diz a música, de dentro para fora e de fora para dentro. Porque a gente tem que olhar para si para ver se a gente não está projetando todas as nossas expectativas, as feridas, os traumas, os sonhos, e também para não soltar demais, né? Onde a Evelyn fala muito sobre isso, sobre o limite. Precisa ter um limite. Mas é tudo tão delicado, é tudo tão sutil, que de fato exige muita atenção. Todos os dias, e para cada um de uma forma individual. Meu filho, vale contar isso, né? Eu sou muito relacional. Então, eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Na minha casa, normalmente, costuma ser uma casa sempre muito cheia. E quando eles eram pequenininhos, a gente deixa eles ali, né? Ó, vai chegar fulano, vai chegar cicrano, enfim. E esses dias, né, eu vivi essa experiência. A gente estava esperando, né, uns amigos, e ele foi pro quarto. E aí eu fui lá, falei, filho, mas a gente tá com gente em casa, né? Tipo, né? Cadê você, né? Cadê o social, né? Vamos lá pra fora. Aí ele falou assim, mamãe,
essas pessoas são importantes para você, não para mim. Oh, meu Deus! Aí dá aquela dor, mas ao mesmo tempo um certo orgulho também de falar. É Que bonito, coisa ele tá linda. registrando a autonomia. Que dele, Tá coisa vendo? linda né? isso. Mas é doloroso, porque você olha e fala, meu Deus, né? Quem é esse filho? É isso. Quem é esse filho, né? Brendo Carvalho está dizendo que fez muito isso, né? E tá aí, ó, firme e forte, crescido, criado, vai dar certo. Graças a Deus. Gente, Um dia as pessoas chegam lá em casa, tipo assim, pra fazer uma visita, e um dia eu vou entender que a minha filha diz, não, pai, eu não quero. Não Pronto. porque você já fez também isso aí, né? Gente, É passa isso. muito rápido, tá quase acabando o programa, mas eu tenho só, eu não sei se você vai conseguir resolver isso pra mim rápido, Certo, Evelyn, vamos mas eu vou lá. perguntar, eu sei, se der pra sintetizar. A gente, as mães da atualidade que leem muito, enfim, elas foram formadas, digamos assim, sabendo que você tem que usar palavras positivas com a criança. Então, evitar, tipo, ai, você tá fazendo bagunça, menina. Evitar, você é bagunceiro. Não. A gente tem que evitar e usar palavras positivas, né? Nossa, mas você foi esperto, né? Você não, você é muito bonito, você é maravilhoso, né? A gente para a criança ir acreditando. Mas vocês usaram a palavra aqui, limite, né? Para isso também, para esse estímulo positivo, para essa educação assim mais positiva também. É preciso ter um cuidado, porque chega um momento em que a criança ela vai descobrir, né? Ou na dor, no amor, normalmente na dor, que esse maravilhoso não é tão maravilhoso assim. Quer dizer, é maravilhoso para mim, mas para outros pode ser que não seja. E ali vai ter um momento de decepção. Sim. Como é que a gente se prepara para isso? Assim, é evitando colocar tantas coisas positivas, é deixando ele experimentar outras coisas? Como é que faz isso? E eu não sei como é que você vai me responder isso em 1 minuto. Uma palavra que me vem toda vez que traz essa temática, né, essa dúvida. A gente precisa acolher e aceitar a verdade. Ah, vou falar assim, vou falar assado. Qual a palavra que eu vou dizer para o meu filho? A palavra que você consegue dizer, né? Ah, eu tenho que dizer que o meu filho é maravilhoso. Mas, na verdade, eu acho ele preguiçoso. Na verdade, eu acho ele bagunceiro, né? Mas a psicóloga disse que eu não posso sempre a dizer psicóloga. isso, né? É. Então, assim, o que a gente fala é muito importante, mas como a gente fala é o que fica. Então, assim, não é as palavras por si só. E existe um peso, uma marca, que as palavras ditas são palavras que de fato ficam, né? Uma vez falada já fica lá, né? Na memória, na forma como a criança recebe, o adolescente recebe. Mas à medida que os filhos vão crescendo, eles vão entendendo que não é só a palavra, é como essa palavra ela é dita, né? Então, assim, eu oriento os pais, observem como vocês se sentem quando o seu filho bagunça o quarto todo. O quarto tá todo revirado. Como você, mãe, se sente? Ai, Cansada. Cansada, lá vai eu de novo, né? Esse menino nunca me escuta. Ai, meu Deus do céu, tudo sou eu. Então, assim, isso é mais sobre você. Se isso é mais sobre você, um conselho. Psicólogo não dá conselho, né? Mas, assim, uma dica, né? Uma opção para você, mãe, né? Feche a porta do seu filho e vá tomar seu banho. Vai descansar, vai jantar, respire. Depois, você abre a porta e você chama seu filho. Que o quarto não tá legal, que realmente tá uma bagunça. O que é bagunça? As coisas estão fora do lugar. E a gente precisa colocar em ordem. Eu vou lhe dar meia hora, você vai arrumar antes de dormir, né? Então, assim, é importante a gente comunicar esses limites, é importante a gente comunicar, de fato, os erros que são cometidos, porque eles vão cometer. Os adolescentes erram muito, as crianças mais ainda, né? Então, é importante, de fato, a gente reconhecer, trazendo a verdade e essa autenticidade daquilo que nós somos para essa relação.
Gente, Ai, não ufa, valeu. ufa. Não valeu. Foi pouco tempo. A gente tem que ter esse encontro de novo, porque, nossa, passou muito rápido, Sim, né? muito. Uma horinha que voou. Eu quero agradecer muito a Evelyn, muito a Luciana. Parabéns, né, por vocês serem mulheres que inspiram e que levam essa mensagem a outras mulheres também. Olha, eu voando aqui, tá vendo? Eu vou falando, quem tá no YouTube tá vendo que eu vou gesticulando. Mas muito obrigada por vocês terem, né, aberto aqui e liberado essas dicas para as mamães que estão acompanhando aqui o nosso programa. Só posso desejar muito sucesso para vocês. Kézia, a gente gostaria também, né, de usar aí esses últimos minutinhos para falar de um evento que nós fazemos Sim, em parceria, Evelyn e eu, que se chama Presente. É um evento que busca proporcionar um momento, uma manhã de experiências guiadas entre mães e filhos adolescentes, de 13 a 18 anos. Então, dia 23 de maio, né, Evelyn, vamos Isso. fazer a segunda edição do evento Presente, que tem essa proposta de deixar um pouquinho o celular, os compromissos, as obrigações, e as mães e os filhos estarem juntos, vivendo uma manhã incrível. Conectados. E muitas vezes reconectados. E como é que faz né? para participar? Entre em contato com vocês. Pronto. Isso. O link está na nossa bio do Instagram. Então, Luciana_Fontinelli_. Ou Evelyn, parente, _PC. Pronto. Então, lá no link da nossa bio e também no Simpla, se você procurar já direto no Simpla, Bem fácil. você encontra lá evento presente, dia 23 de maio, no Duets, isso. Nós estaremos juntas vivendo essa experiência que é incrível. Eu sei que nós somos suspeitas. Não, mas eu posso, olha, só pelo momento que a gente passou aqui, já dá para perceber que esse momento de presente, né? É um Pronto. presente para quem vai participar, sem dúvida. E uma alguma. dúvida de mães, né? Será que o meu filho vai topar? Será que ele vai gostar? Isso. Né? Convide e leve o seu filho. Porque é uma experiência que, de fato, vai ser transformadora para você enquanto mãe e também para o seu filho que é adolescente. Tenho certeza que ele vai amar, né? Eu também tenho, gente. Convite feito, convite aceito, hein? Missão dada, missão cumprida. Então, todo mundo Perfeito. prestigiando esse evento. Eu só posso me despedir dizendo tchau, porque acabou. Então, se você quiser passar para alguém, vai lá no YouTube, compartilha com outras pessoas, faz essa informação chegar a um número maior. Você segue aqui na programação da FM Dom Bosco, daqui a pouquinho tem a missa direto da Paróquia da Piedade. Daqui a pouquinho não, é agora, né, Brendo? Então, beijo grande para todo mundo, até a próxima segunda. Tchau.